Olá a todos, sejam mais uma vez bem-vindos a mais uma videoaula no nosso canal. Na aula de hoje nós vamos falar sobre instrumentação industrial nas aulas de Operações Unitárias 2. Tenha em mente que é uma breve introdução, é um assunto extremamente complexo e longo. Existe um curso de engenharia de instrumentação industrial, né? Automação industrial, que é dedicado apenas para esse assunto, tá? Então, o tema da aula de hoje é fazer uma rápida abordagem, uma rápida introdução, abordando os mais principais tópicos, as coisas mais fundamentais, para a gente poder ter um entendimento aí mínimo sobre o assunto, tá? Então vamos lá. É, Então, instrumentação é um ramo da engenharia que trata do projeto, da fabricação, especificação, montagem, operação e manutenção dos instrumentos de medição e controle das variáveis do processo industrial. Um processo pode ser definido como uma operação qualquer a ser controlada, geralmente envolvendo transformação de matéria ou energia. Um processo industrial é, em geral, uma instalação, um local onde é introduzido material, energia e insumos que são processados para se obter um produto final de qualidade, gerando resíduos e efluentes a serem descartados, tratados ou reciclados em outro processo. Em um sistema de controle, as informações do processo precisam ser adquiridas e transmitidas em uma sala de controle, onde são tomadas as decisões que serão enviadas ao processo por meio de atuadores. Existem sensores baseados em princípios físicos diversos que possibilitam medir as variáveis de processos básicas, sejam elas temperatura, pressão, vazão de fluido e nível, propriedades físicas tais como viscosidade, calor de combustão e densidade de composições, concentração, etc. E para o bom desempenho e segurança de um sistema de controle de processo é necessário que a medição dessas variáveis seja a mais precisa possível. Sendo assim, a partir dos conceitos anteriores, pode-se definir a instrumentação industrial como sendo um conjunto de equipamentos que possibilitam a medição, monitoração e controle de variáveis de processo, propriedades físicas e composições dentro de um processo industrial. Então, aplicações da instrumentação. Né? Nós temos a monitoração. Algumas aplicações de instrumentos de medida têm como função simples a monitoração da variável medida, ou seja, para as medidas não sejam atualizadas, suas medidas não sejam atualizadas para o controle. Então, medidores de consumos de gás, água, energia elétrica utilizados nas residências são bons exemplos desse tipo de aplicação. Tá? Então, você tem lá um sensor que vai medir ou de forma física ou de forma elétrica ou química o consumo de uma variável. Aí vai apenas apresentar uma taxa, um valor usado ali, tá? Seja para máximo, mínimo, é, vazão total adicionado e etc. Análise experimental de engenharia, que é investigação, que refere-se à aplicação de medição fornecida por algum instrumento, tem uso destinado a uma análise pós-medição para a determinação de algum parâmetro, modelo e ou validação do mesmo. Para controle de processo, uma aplicação muito frequente de instrumentação é a especificação de instrumentos de medida como elementos de uma malha de controle. Essa classe de aplicação é apresentada pelo diagrama de blocos. Então, nós temos aqui dentro de um processo, né, um fluxograma que diz que nós temos um valor de referência, que é o set point. Aí, no caso do erro, nós temos o controlador, o atuador, a entrada do processo, leitura do sensor e com a leitura do sensor, a modulação do sinal, né, a modulação da variável de controle, que pode ser, por exemplo, aumentar a temperatura, baixar a temperatura, aumentar uma válvula, né, abrir a abertura de uma válvula, fechar a abertura de uma válvula e assim por diante. Tá? Até que o valor que está sendo medido ele chegue no set point. Quando o valor que está sendo medido ele chegue no set point, não há erro. Então, o atuador deixa de, o sensor ele deixa de fazer deixa de forçar uma leitura, né, forçar uma atuação do atuador e aí aquele parâmetro se estabiliza até que haja uma nova perturbação no processo. Para qualquer classe de aplicação, a seleção de um instrumento de medida deve ser criteriosa, responsável e adequada aos objetivos definidos para a aplicação.
Para isso é necessário um amplo espectro de informações a respeito da instrumentação comercial disponível e de suas características técnicas, que precisam ser especificadas de acordo com as condições operacionais a serem impostas ao instrumento e com demandas do processo em relação à medição, que seriam, no caso, precisão e o tempo de resposta, por exemplo. Malhas de controle podem ser representadas por meio de diagramas de instrumentação que seguem os padrões da ISA, Instrumentation Symbols and Identifications of America. Tá? Esse diagrama ele identifica todos os equipamentos instalados no sistema, sejam sensores, controladores ou atuadores. Então, note que o diagrama ele apresenta a interligação dos equipamentos físicos, como bombas, tanques, válvulas, etc., em um sistema coerente de controle. Existem setas indicando o fluxo do material, energia e informação. Cada seta possui uma simbologia própria, por exemplo, seta tracejada pode representar um sinal elétrico, a seta com chanfros pode representar um sinal pneumático e assim por diante. Então, uma linha contínua geralmente apresenta o suprimento, o impulso, né, que é a vazão daquele produto. Então, por exemplo, uma linha contínua pode ser o deslocamento de um fluido dentro de uma tubulação e assim por diante. O caso da seta com sinal, sinal intermitente, que seriam as setas tracejadas, elas geralmente indicam um sinal elétrico. Também tem a forma da seta com triplo tracejamento, né? Que também pode ser um sinal elétrico. Tá? Então, os dispositivos instalados no sistema podem ser computadores, CLPs, que são controladores lógicos processados, compartilhados ou não. Para fazer a distinção entre esses tipos de dispositivo, pode-se utilizar a tabela que relaciona cada tipo de dispositivo a um símbolo diferente. Então nós temos aqui uma visualização bem simples de como que a gente pode visualizar na forma do fluxograma a função de cada instrumento, tá? E onde ele está montado. Então nós temos aí na segunda coluna o instrumento não cortado, ele geralmente está apenas montado em campo, ok? Quando o instrumento ele possui um traço no meio, ele está montado em campo, é claro, mas ele também tem um painel acessível ao operador. Tá? Caso ele tenha um duplo tracejamento, é um painel auxiliar acessível ao operador. E no caso de um traço de uma linha tracejada, é um painel auxiliar não acessível ao operador. Tá? E nós temos, no caso, instrumentos discretos representados por ciclos, instrumentos compartilhados representados por um quadrado com um círculo dentro, computadores de acesso representados como a parte lógica, né, que são representados pelos hexágonos, né, e um controlador lógico programável que é representado por um quadrado e um losango dentro. Tá? Pessoal, nesse slide aqui, embora tenha ficado pequeno, e aí eu motivo vocês a acessarem o material de suporte que está presente dentro da plataforma, a gente vê algumas variáveis de controle, né, o código, né, que é usado, o material de controle, que ele vai dentro desses instrumentos que estão aqui. Tá? Então, apenas para dar um exemplo, vamos fazer a visualização das os três principais variáveis de controle que as quatro principais variáveis de controle que a gente tem, que é temperatura, pressão, nível e vazão. Tá? Então, a vazão, pessoal, ela está indicada ali na letra F, em inglês flow. Tá? Então, a grande lógica aqui é que toda a instrumentação, as letras, elas vão ter alguma coisa a ver com a variável com nome em inglês. Tá? Então, flow para vazão vai ser a primeira letra. Então, qualquer simbologia que vocês vejam aqui dentro que tem a primeira letra com F, vai indicar que aquele instrumento ele está fazendo alguma coisa com a vazão. Pressão na letra P, pressure, né? Temperatura na letra T e nível na letra L para level, tá?
Então, cada uma dessas quatro principais variáveis de controle, elas vão estar discriminadas aqui dentro no início. Então, por exemplo, digamos que eu tenha um termômetro, ou seja, um instrumento dedicado a medir a temperatura. Tá? Bom, esse termômetro ele vai estar montado em campo e ele vai ter um painel, né, ele vai ter lá um dispositivo mostrado no campo. Tá? Então, ele seria um painel, ele seria um círculo com um traço no meio, ok? E eu teria então, a primeira letra seria a T. A segunda letra, pessoal, é o que nós estamos fazendo com aquela variável. No caso, o termômetro, ele é um instrumento que apenas mede a temperatura. Ele não tem absolutamente nenhuma outra função. Então, se ele está apenas medindo a temperatura, ele está apenas indicando a temperatura. Então, ele tem a função de ser um indicador. Então, as letras que viriam aqui dentro do nosso círculo seria TI, tá? Que é indicator, tá? Que é em inglês indicador, e a palavra thermal, né? Thermal indicator, que é a simbologia. No caso, um manômetro, pessoal, um manômetro teria a mesma lógica, seria o quê? Um instrumento montado em campo com um mostrador, um painel de mostragem que está apenas medindo a pressão daquele sistema. Porque um manômetro faz apenas isso, ele não tem nenhum tipo de atuação, ele não manda nenhum sinal elétrico, ele apenas mede a pressão daquele sistema. Então, no caso, seria o que? Um PI, né? Um indicador de pressão. Tá? Um exemplo que a gente tem fora desse caso, e que pode ser extremamente fácil, né? Hoje em dia, os dispositivos sanitários que tem dentro dos banheiros, né? Dentro dos toaletes mais modernos, eles funcionam com uma pequena caixa d'água, tá? Que é uma maneira que a gente tem de controlar a vazão de água que tem por emissão de flush. Então, o que, que acontece? Lá dentro tem uma boia. Essa boia ela, ela é sensível ao nível da água. Então, à medida que você dá a descarga, você abre a válvula e a água da descarga ela desce para levar todo aquele material para o esgoto. Quando você solta o botão da descarga, o nível da caixa d'água volta a subir. Como é que ele não transborda? Ele não transborda porque a válvula ela vai ser fechada, a válvula de adição da água ela vai ser fechada à medida em que a boia vai subindo. Nesse caso, pessoal, a boia e o sistema de fechamento ele está funcionando como uma chave liga-desliga de nível da água. Então, ele seria um quê? Um LS. Então vejam, é um Level Switch. Tá? O S, pessoal, representa a palavra-chave, que é um liga-desliga. Então, à medida em que o nível da água sobe, a boia ela fecha a válvula e ela vai o quê? Fechar a válvula de entrada, a boia fecha a válvula de entrada, impedindo que aquela pequena caixa d'água transborde. Tá? Então, ele é um level switch. Tudo bem, gente? Tá? Então, ele seria como? Ele seria um instrumento montado em campo, então ele seria uma bola circular sem traço nenhum. Não há nenhum painel, então não há traço aqui, com as letras LS maiúsculas no meio. Tá? Agora falando um pouco rápido sobre diagramas de instrumentação. Então, os sistemas de medição são elementos importantes da malha de controle, pois o controle de uma variável somente pode ser correto se seu valor for lido corretamente. Os sensores são responsáveis por fazer essa medição das grandezas envolvidas, como temperaturas, né, temperatura, nível, pressão e etc. Esses elementos são divididos por algumas partes, como o transdutor, unidade de processamento de sinais e o registrador. Tá?
Então, nós temos aqui um fluxograma onde a gente vai ter o valor mensurado, o transdutor que vai transformar o efeito físico do sinal em um sinal de baixa energia. Aí temos o tratamento do sinal, que vai amplificar o sinal de uma forma, a ser tonar livre. Temos o registrador, que vai receber esse sinal e vai transformar através de um cálculo matemático de uma forma que a gente consiga receber, e o receptor, que pode ser um papel, pode ser uma tela, um visor, qualquer coisa do tipo, para a gente fazer a leitura daquele tipo de sinal que está sendo absorvido, que está sendo lido. Tá? Então, tipos de sinais de instrumentação envolvem sinais analógicos, são sinais contínuos no tempo, ou seja, que podem variar de forma contínua. Eles podem ser pneumáticos, um padrão de transmissão de 3 a 15 PSI, e aí em perspectiva, para a gente lembrar, tá? A pressão atmosférica ela tem mais ou menos 14,7 PSI, então ele vai de 3 PSI até mais ou menos uma atmosfera. E aí o 3 ele é mais ou menos um quinto, né? Então ele vai de 0,2 atmosferas até uma atmosfera. Pode ser eletrônico, um padrão de transmissão de corrente de 4 a 20 mA. Padrão de transmissão também por tensão de 1 a 10 volts em corrente contínua. Outro tipo de sinal bastante utilizado também em milivolt, como em termopares. Tá? Sinais discretos são sinais que têm sinais discretos são sinais que são oriundos de sinais analógicos, que se faz uma discretização por tempo, né? Ou seja, somente em determinados intervalos de tempo é que o sinal discreto pode assumir algum valor. Então a gente está fazendo leituras em de tempos em tempos daquela variável. Tá? Então, sinal discreto, por exemplo, da leitura de vazão, a cada tantos milissegundos, ele vai lá e faz uma leitura daquela variável. Tá? Então, o que ele faz? Ele faz uma contagem do número de voltas de um catavento, né? Um catavento seria uma maneira bem simplificada de dizer, né? Mas o número de voltas de uma turbina é um indicativo para um instrumento de medição de vazão. Poderia ser, por exemplo, a corrente elétrica que dois metais, no caso, né, os termopares, eles teriam ligados mediante uma determinada temperatura e assim por diante. Sinais digitais são sinais que assumem dois estados, que são verdadeiro ou falso, aberto ou fechado, 0 e 1. Esses sinais são provenientes de chaves de campo, como chave de nível, de pressão, temperatura e outros tipos de finalidades. E são presentes em análises e sistemas de segurança. Tá? Então, esses sinais digitais, pessoal, ou eles apresentam um valor de sim ou não, esse caso são valores binários, por isso que a gente chama que são digitais. Tá? Algumas características dos instrumentos, nós temos o desempenho do instrumento, a medida pode ser caracterizada a partir dos conceitos apresentados a seguir, por exemplo, o ganho, tá? E aí é uma figura de mérito, né? A gente vai estudar as figuras de mérito, então ganho é a relação entre a variação da saída da unidade de entrada ou o span de saída devido o span de saída, né, que é devido ao span da entrada, que você tem a relação do valor que entra e o valor que sai. Então, para um transmissor eletrônico de temperatura, uma faixa de entrada é de 100 a 200 graus Celsius e a saída é de 4 a 20 mA. Então, nós temos aí que o ganho, né, a gente vai incrementar o sinal elétrico, que seria a amperagem, na taxa de 0,16 mA por grau Celsius aumentado. Entendendo, pessoal? Essa faixa, ela diz o seguinte, eu vou medir a temperatura de 100 a 200 graus Celsius. Quanto menor é o facho, pessoal, mais sensível a técnica fica. Tá? Então, à medida em que a gente tem um sensor que vai transmitir de 4 a 20 mA, quanto menor é a taxa de temperatura que ele vai medir, mais preciso, quer dizer, com mais precisão eu consigo medir o meu ganho de sinal em relação à temperatura. Tá? À medida que o denominador vai ficando cada vez menor, a variação, o ganho que eu vou ter, ele vai aumentando. Então a técnica fica mais precisa. Tá? Ao contrário, se vocês tentarem fazer essa medição
uma taxa muito grande, embaixo um denominador muito grande, o ganho passa a ser cada vez menor, o que diminui a precisão da técnica. Tá? Faixa de indicação, ou range, é a região entre os limites máximos e mínimos nos quais a quantidade é medida, recebida ou transmitida pode variar. Então, toda variável medida, todo instrumento possui um determinado range. O alcance, que é o span, a diferença algébrica entre os limites superiores e inferiores da faixa de indicação. Por exemplo, se o instrumento possui um range com um limite inferior a 100 PSI e superior a 400, o alcance de instrumento é de 300 PSI. Exatidão indica quanto maior for o sensor, é capaz de indicar um valor mais próximo do valor real. Então, geralmente o conceito de exatidão é relacionado com o conceito de erro sistemático, que é uma tendência do sistema de medição em produzir um desvio do resultado. Precisão, a medida de consistência do sensor, indica a sua distância média do centro, isto é, qual a capacidade do sensor em indicar o mesmo valor médio, estando nas mesmas condições de operação, com várias medições diferentes de um mesmo mensurando. Repetitividade, que é a medida da capacidade de um instrumento de repetir a mesma medida, né, a mesma saída. A gente tem um valor igual para uma mesma leitura. Tá? Quanto maior a entrada, quando a mesma entrada precisa é aplicada várias vezes. Tá? Então existem duas definições matemáticas possíveis, né, para repetição: máximo menos mínimo dividido pelo fundo da escala vezes 100, ou maior desvio menos a média dividido pelo fundo da escala vezes 100. Pessoal, esses dois valores eles trazem uma memória afetiva para vocês, provavelmente porque eles estão relacionados diretamente com o cálculo dos limites superiores e inferiores do desvio padrão no teste Z, que foi abordado nas aulas de instrumental. Tá? Zona morta, que é a maior variação que a variável pode ter, sem que provoque uma variação da indicação de um instrumento. Então, alguns instrumentos eles podem ter a detecção dele atrasada porque ele não é sensível o suficiente para conseguir ler aquela quantidade de sinal ainda. Então, por exemplo, imaginando, né? Imagine que vocês têm lá um manômetro instalado numa linha e esse manômetro ele tá medindo lá uma pressão, mas o indicador dele começa a partir de uma atmosfera. Se aquele meio tiver abaixo de uma atmosfera de pressão, ele não vai mostrar absolutamente nenhuma indicação. Tá? Então nós podemos dizer que a variável se encontra na zona morta do instrumento. Tá? Então, um exemplo. Um instrumento que tem o range de 0 a 200 graus Celsius, ele possui uma zona morta de 0,1% do span. Então a gente pode dizer que, nesse caso, ele vai ter lá 0,2 graus Celsius de variação que vai aumentar a temperatura sem que o indicador consiga mostrar. Tá? Então, enquanto que a variação ficar menor do que 0,2 graus Celsius, o instrumento ele não vai mostrar nenhuma alteração na medição. Tá? Tempo morto, tempo necessário para que o sensor comece a responder às alterações da variável de medida. Resolução, a menor diferença entre indicação que pode ser significativamente percebida. Por exemplo, mostradores digitais, a resolução corresponde ao incremento do dígito menos significativo do indicador. Tá? Então, tem a ver diretamente com aquele a primeira figura de mérito estudada, que é o ganho. Então, quanto maior o ganho, maior a resolução, quanto menor o ganho, menor a resolução. Sensibilidade, que é a menor mudança na entrada do sensor que irá resultar em uma mudança na saída do mesmo. Então, a resolução dá uma indicação o quão pequena uma variação na entrada de energia pode ser percebida no sensor. Também está relacionada com os limites de detecção. Linearidade, um sistema de medição é definido como linear quando a característica da resposta varia de forma linear, no gráfico de uma reta, em relação às variações dos valores do mensurando. A gente sempre quer, pessoal, que os instrumentos eles tenham respostas lineares porque é mais fácil de trabalhar. Quando não há essa possibilidade, a gente vai ter que ter um conversor matemático para transformar aquela variável através de uma função matemática que vai reduzir ela para uma função linear. Por exemplo, vamos supor que a gente tenha um processo de
em linha de absorção que está medindo pela lei de Beer, e a gente sabe que a lei de Beer ela funciona com base no logaritmo da relação da incidência de radiação absorvida sobre a emitida. Isso é um log, né? E aí a gente consegue transformar o log, a gente pode transformar este cálculo, reverter esse log para uma função linear, que é propriamente a lei de Beer. Tá? A esterese é o efeito de esterese anotado com instrumento que possui um comportamento diferente da entrada crescente em relação à entrada decrescente. A calibração estática, que é a operação de eliminação dos erros sistemáticos em um sistema de medição. E é isso, pessoal. Essas são as figuras de mérito que a gente tem para a gente estudar. Tá? Então, por hoje é só. Façam as atividades da plataforma e até uma próxima. Um grande abraço.